amantes da história, estamos em mais um episódio do Huguenotcast. Estamos aqui nesse dia com um ilustre personagem para você conhecer, que vai falar um pouco sobre a personalidade mais importante da cidade de São Luís. Exatamente, o fundador da cidade de São Luís, Daniel de Latouche. Mas esse é o canal que você pode comentar, que você pode ouvir análises e questionamentos da história. Afinal de contas, quem não conhece a sua história não tem futuro. Então, nós estamos aqui, mais um episódio do Huguenotcast com esse convidado e queremos apresentar a vocês. Ele é administrador de duas associações, o CEPROMAR França, que é aqui em São Luís, e também da Casa de Francofonia da Bretanha. Exatamente. Para nós é um prazer muito grande tê-lo conosco, Patrick Duval. Seja bem-vindo, obrigada por estar conosco. Merci pour votre accueil. Je suis très honoré. Está muito honrado por esse convite da Casa de Cultura Huguenote, que é um lugar muito importante para a cidade de São Luís. De São Luís. Obrigada mesmo. Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa, uma conversa maravilhosa. E, claro, vamos começar pela principal pergunta. Quem foi ou quem é Daniel de Latouche para Cancale e região? Daniel de Latouche, senhor de Lavardière, foi uma personalidade muito importante para Cancale, para São Luís. Ele nasceu em 1570, na região francesa de Poitou. Ele é de uma família nobre protestante da França. Ami d'Henri IV, le roi Henri IV, il s'illustre d'abord comme chef de guerre. Ele era muito próximo do rei Henrique IV, rei da França, também protestante, e era chefe de guerra, uma personalidade militar muito importante para a França. D'abord nommé vice-roi, c'est-à-dire représentant du roi, par Henri IV, vice-roi des Guyanes. Então, o Daniel de Latouche, ele foi enviado como vice-rei da Guiana, que é um cargo de representação do rei aqui nessa região. A sua primeira viagem, que foi em 1604. 1604, voilà. Il faut être précis, j'ai quelques notes. En 1604, il fait ce premier voyage vers les Guyanes. Nessa ocasião, ele se deparou com a primeira tribo autóctone, que são os Caribou. En 1609, il fait son second voyage. Então, a sua segunda grande viagem foi em 1609, em que ele explorou a costa dessa região do Brasil. Visitou também a Amazônia. Ele fez a sua terceira viagem importante em 1612. Nessa época, o rei Henrique IV já havia morrido, então ele estava sob a direção de autoridade da rainha regente Maria de Médicis, que enviou Daniel de Latouche, mas junto com ele também estava um outro lugar-tenente-general, que era o cargo que ele ocupava, a posição que ele ocupava aqui, e era também o François de Razilly, que veio junto, só que a personalidade mais importante dessa viagem era o Daniel de Latouche. Il donne le nom de São Luís à cette ville en l'honneur de Louis XIII. Ele deu a esse lugar o nome do filho do rei Henrique IV, que era São Luís. Então, ele prestou uma honra ao filho do rei, que se chamava Luís, com o nome da cidade, chamando São Luís. E esse projeto durou 3 anos, que foi de 1612 até o ano de 1615. Cette partie du Maranhão vai être une colonie française. Para fundar a França Equinocial, exclusivamente, né? Gente, nós estamos começando a falar sobre esse tema muito importante. E a segunda pergunta que eu tenho para ele, para o Patrick, ele não é simplesmente um administrador dessas duas associações, mas ele é um executor do projeto que nós estamos aqui na nossa mão e vamos já apresentar para vocês. Ele terminou se envolvendo profundamente com a história, e para nós que somos a Casa de Cultura Huguenote, estamos ali no Centro Histórico defendendo a história de Daniel de Latouche a respeito da Fundação Francesa. Na verdade, não é uma defesa, porque a verdade ela não precisa ser defendida, ela só precisa ser exposta.
ela nunca vai ser esquecida. E o que nós estamos falando ali no Centro Histórico é exatamente o fundador de São Luís, da França Equinocial, que, para quem não sabe, o Maranhão era um país francês por 3 anos oficialmente, e quem nascia, na verdade, quem nasce em São Luís é ludovicense. E a pergunta que eu tenho para ele é: os maranhenses, né, os ludovicenses, eles amam a história de São Luís, com essa ideia de fundação francesa. Mas alguns intelectuais daqui consideram vaidade nossa, o mito, né? E há muito debate sobre esse assunto. Sim. Então, qual a sua opinião sobre essas teorias? Na verdade, só existe uma teoria negacionista a respeito da Fundação Francesa. Qual a sua opinião sobre isso? Il y a toujours Sempre haverá diferentes formas de interpretar a história, e isso é muito interessante. Donc, moi j'admets toutes les théories. Podem haver muitas teorias, mas o certo é que é fato que Daniel de Latouche fundou a cidade de São Luís. Isso não se pode discutir. C'est sûr et certain. Il y a une même certitude de la fondation. E um fato da história que marca essa certeza da fundação francesa é justamente o fato de que o rei Henrique IV enviou Daniel de Latouche sob um comando, um mandato, que foi justamente a carta patente. E isso é histórico. Ce qui est peut-être plus important comme vérité, c'est que Daniel Latouche de la Ravardière a fraternisé avec les Indiens Tupinambás. Um outro fato histórico que remete ao Daniel de Latouche e fortalece esse contato é justamente a forma com que ele se relacionou com os Tupinambá, que foi uma forma muito justa, muito honrosa, muito fraternal. Ele fez amizade com esses nativos aqui, e isso é algo que chama muito a atenção, historicamente falando, pois nessa época o que se tinha de padrão era uma colonização muito brusca, muito abrupta, e esse não era o padrão francês nesse local especificamente. Então isso realmente chama muito a atenção e trouxe muita honra para esse contato dos franceses com os nativos Tupinambá. E é exatamente isso que nós vemos a diferença, né? On peut affirmer, hein, qu'il a eu réellement un comportement Então, respectueux. temos um relacionamento muito respeitável entre Daniel de Latouche e os autóctones dessa região, não só de São Luís, os Tupinambá, mas também de Cametá, de Belém e de outras regiões em que ele se deparou com povos nativos. Gente, que história linda, né? Conhecer um pouco mais. E como eu estava falando com ele ainda há pouco, estávamos ali numa reunião em off e falando exatamente disso. É muito bom ouvir o francês falar da história de Daniel de Latouche. Então, para Cancale, né, que é a região do Porto de La Roule, de onde saiu Daniel de Latouche para São Luís, para fundar a França Equinocial. Cancale celebra de alguma forma essa história? Oui, A cada vez nós estamos comemorando mais e trazendo esse dever de memória, que é algo que nós precisamos ter em relação à história. Un buste de la Ravardière figure en très bonne place sur le port de La Houle, Sim. à 500 mètres de ma maison, près. Então, algo que representa muito bem uma união dessa história e uma valorização dessa história é o busto do Daniel de Latouche, localizado na cidade de Cancale, bem no Porto, numa região muito importante, fica ali numa região de comércio e, a propósito, a 600 metros de onde eu moro, em Cancale. Então, isso é muito interessante. Algo que chama a atenção é que aqui em São Luís também tem um busto do Daniel de Latouche, que é muito similar a esse busto de Cancale. Então, o autor do busto de Cancale se chama Patrick Abraham.
Bibiano E aqui o de Silva. São Luís é o Bibiano L'un et Silva, l'autre des sculpteurs que n'avaient mostra pas de que os dois peinture et pas de autores photographie tiveram uma de mesma Lavardière. fonte Ils se histórica sont para certainement fazer inspirés de sources esses historiques, mais bustos le em uma résultat fait época que quand que on não compare les deux havia bustes, muitos recursos ils ont un air de audiovisuais famille. como nós temos hoje. C'est très très intéressant. Pour continuer, en Então, 2012, il y a eu un premier continuando a événement resposta a essa Cancale, pergunta, além da questão do organisé busto, nós temos também par um une evento muito initiative importante que privée aconteceu et une autre em publique. Ils 2012, se sont que é a réunis propósito, o ano em avec que l'appui São Luís de la completou mairie de Cancale. 400 Et ce anos. premier E esse événement ano foi o a primeiro grande célébré evento que representou la a France Daniel de provinciale Latouche et ali, l'épopée que de foi la Ravardière. realizado C'était la por première fois entidades públicas e et também ça a eu un privadas certain que se succès. C'était uniram para fazer esse vraiment evento ali naquela região, le premier événement, on peut dire, de falando présentation de la sobre Daniel de Ravardière Latouche e o au seu momento public. épico ali. No ano Et passado, en 2023, no mês de maio, 2023, a l'année dernière, Casa de la Francofonia Maison de da la Bretanha, a Francophonie de instituição Bretagne, dont da je qual eu suis sou administrateur, vous le disiez, administrador, a organizou também um organisé un evento nouvel événement muito pendant importante 3 de jours 3 dias à que Cancale foi et relacionado Saint-Malo às duas cidades, sur le de thème La Cancale e France São Luís, équinoxiale, la tratando também a Ravardière. respeito do Daniel de Latouche. Le projet a été soutenu et financé par les villes de Cancale, Saint-Malo, la région Bretagne, le Esse evento ele foi département financiado por muitas instituições, entidades públicas, distritais ali da região e outras também instituições privadas. Alors, nous avons organisé différentes manifestations et actions culturelles pendant ces 3 jours. Nous avons eu un concert, par exemple, d'Ana Torres, qui est une chanteuse du Maranhão. Então, nesse evento, tivemos muitas organizações culturais, muitos eventos culturais que representaram essa história. Uma das coisas que aconteceram nesse momento foi a apresentação de Ana Torres, que é uma cantora muito famosa daqui, que mora lá, e também aconteceu uma exposição histórica sobre o Daniel de Latouche. A curadora do evento também estava lá, que era uma historiadora, que é uma historiadora muito importante, a Liliane Roman, e dentre outras personalidades. Houve também a demonstração da capoeira, houve uma manifestação cultural muito importante, que foram as pessoas que se fantasiaram de Daniel de Latouche pela cidade, então muitas pessoas se fantasiaram ali de personagens dessa época, então foi algo bem interessante. Il y a eu des combats d'épée sur le port, pour retracer cette époque aussi. Ça, c'était très intéressant, a beaucoup plu au public. Il y a eu également... Houve a representação também de navegantes, de Daniel de Latouche, de combatentes, então vários personagens foram representados ali e chamou muito a atenção. À la sortie de l'église, nous avons vendu cette BD, cartelas, on dit, je ne sais plus, en brésilien, enfin ce livre. Então esse evento ele também foi organizado para lançar esse livro. L'événement a été aussi créé, chamado La Ravardière de Cancale à São Luís, em francês. Wow. Le programme était très copieux, je vais arrêter là, mais il y a eu, il faut le signaler aussi, une conférence, une table ronde très intéressante avec 3 intervenants. Liliane Roman, donc, tinha 3 pessoas organizando o evento, pessoas muito importantes, como a própria Liliane Roman, que foi a curadora da exposição, que já veio a São Luís e estava lá nesse momento. Il y avait aussi présent à cette table ronde Noberto. E tivemos um especialista brasileiro sobre essa história também, que é o professor Antônio Noberto, que estava presente e teve uma participação aqui nesse livro na edição, na conclusão da edição brasileira aqui, em português. Et la troisième personne invitée à la table ronde était un chercheur, un professeur d'université. E tem também uma terceira pessoa que estava participando da liderança desse evento, que era uma professora universitária, que é uma professora de História Moderna de uma universidade francesa. On peut dire vraiment que les plus grands Então, spécialistes estava lá a pessoa que tinha mais especialidade a respeito da história de Daniel de Latouche no mundo, nesse evento em Cancale.
Gente, que fantástico. Então, nós estamos vendo aí um, uma ressurreição. Vamos já falar sobre isso, né? E vamos falar sobre o livro, Patrick. Sim. Essa é a versão em português. E eles vieram numa comitiva, né, de muitas pessoas importantes da cidade de Kankara e região da Bretanha. Eles vieram fazer o lançamento desse livro, um livro ilustrado, que nós chamamos de HQ, e é um livro ilustrado que conta, ele vai falar sobre isso, né? Que conta a história da Fundação de São Luís. Me fale um pouco sobre o livro, a pesquisa histórica, como vocês trataram essa história para escrever. C'est la BD La Ravardière, de Cancale à São Luís. Esse livro, ele foi patrocinado por uma instituição, que é a instituição CEPROMAR França, que iniciou há 55 anos. Eles enviaram um padre chamado João para essa região de São Luís, para fazer essa instituição aqui também. Padre João de Fátima a œuvré toute sa vie. Por 55 anos fez um trabalho muito importante nessa instituição, com jovens que tinham dificuldades financeiras e pessoas que precisavam se capacitar para o mercado e famílias também. E após esse período nós estamos aqui dando continuidade a esse projeto. Il y a eu donc deux Français importants pour l'histoire. Então ele está enterrado na igreja do bairro de Fátima e ele também foi uma personalidade muito importante aqui para a história de São Luís, distante alguns anos de diferença de outra personalidade histórica importante que foi o próprio Daniel de Latouche. La BD relate l'épopée de la Ravardière avec des sources historiques certaines et elle est classée en France dans le Essa história em quadrinhos, ela relata a epopeia do Daniel de Latouche. É um relato histórico fidedigno, não é uma ficção. E ela foi desenhada e desenvolvida também por o Guy Michel, que é um desenhista haitiano que mora em Cancale. La scénariste est Karine Parquet, qui est une écrivaine journaliste bretonne aussi. A cenarista foi a Karine Parquet, que é uma jornalista e teve uma participação muito importante no desenvolvimento dessa obra. La BD a donc été traduite en portugais. Sim. Et a été lancée et présentée le 4 avril. Essa obra ela foi lançada aqui em São Luís no dia 4 de abril na livraria Amei. E quem sabe nós vamos divulgar essa obra e vender ali também na Casa de Cultura Huguenote. É a história que nós contamos diariamente ali, né? E será um prazer muito grande. Gente, eu espero que a Prefeitura de São Luís também possa trazer ao público acesso a essa literatura que é incrível. Eu já comecei a ler, não terminei ainda, porque eu estou escrevendo basicamente um livro paralelo ao ler esse livro. Então, vale a pena você curtir, vale a pena ler, vale a pena observar a história de uma forma muito gostosa de se ler, que é mostrando, né? Em quadrinhos, olha só que legal, gente. Olha só. Aqui, deixa eu ver se tá aí na câmera para vocês. É lindo demais, como ele falou, né? Que o Guy Michel, que foi o desenhista, o ilustrador da obra, e nós estamos aqui com uma obra lindíssima em português para os ludovicenses e para o Brasil. Quer falar mais alguma coisa sobre a obra? Oui, alors, le livre lui-même, vraiment a des sources historiques, hein, je le disais, il est vraiment de ce point de vue très intéressant. La manière aussi dont la scénariste a proposé... Uma perspectiva interessante sobre o livro,
que foi escolhida ali pela cenarista, que ela retratou e que vale a pena a gente compartilhar, é justamente a forma com que os tupinambás são representados nas ilustrações. Por exemplo, quando os franceses se aproximam, a perspectiva é de quem vê é do tupinambá e não do francês, como geralmente acontece nas ilustrações ou referências históricas, que é o francês ou algum colonizador sendo representado a partir da sua perspectiva, olhando os povos nativos. E aqui nessa ilustração, não. É o contrário. É o nativo, a partir da sua perspectiva, observando a chegada do francês. Isso mostra muito Sim. sobre a valorização do nativo e também sobre o relacionamento que havia entre esse nativo e o francês que aqui estava, diferenciando esse momento histórico dos demais que ocorriam nessa época. São os olhos dos Tupinambá contando a história, gente. Realmente uma história de muita alteridade e respeito ao nosso povo nativo brasileiro e que foi respeitado pelo povo francês ao chegar aqui. Nós só contamos essa história, inclusive ele também falou, nós só contamos essa história porque a história prova que o Daniel de Latouche e toda a sua equipe tratava com respeito. Não houve guerra para entrar aqui. Então, entraram e tiveram um relacionamento de amizade com o Tupi, de amizade, de relacionamento bom com o nosso povo. Então, essa história ela é digna, vale a pena você conhecer. Muito bom. Il faut souligner qu'à la présentation de cette BD à la librairie Amaï, plusieurs personnalités brésiliennes et françaises étaient présentes. Pour le Brésil, des élus de São Luís, des élus de Vicosa de Serra. No dia do lançamento desse livro em português aqui em São Luís, tivemos a participação de figuras ilustres como o cônsul francês lá de Recife, o prefeito de Cancale, personalidades das universidades, entre outros, o que marca a importância histórica desse momento. Esse livro tem alguns objetivos, como a divulgação do projeto do CEPRAMA. Ele foi cedido, esse direito sobre o livro foi cedido pelo CEPRAMA da França para o CEPRAMA de São Luís. Sim. Um outro objetivo muito importante com esse livro é a divulgação da memória do Daniel de Latouche, da importância que o Daniel de Latouche teve na história, obviamente. Também a consolidação do relacionamento entre Cancale e São Luís, entre a Bretanha e o Maranhão, entre a França e o Brasil. E outro objetivo é a divulgação da língua francesa e da cultura francesa ao longo da história, que a língua francesa, a propósito, ela tem mais de 300 milhões de falantes pelo mundo. Então, a língua francesa ela tem uma importância em particular para essa região do Maranhão de São Luís. Então, esse livro ele tem uma importância muito grande, porque com ele e esse momento ali no seu lançamento, nós temos o fortalecimento dessa relação entre São Luís e Cancale, entre o Maranhão e a Bretanha, entre a França e o Brasil, e uma forma muito estratégica de consolidar esse relacionamento que tem crescido a cada dia e que a partir de agora acredito que vai crescer muito mais. É justamente o fato de que esse livro ele foi lançado de uma forma muito estratégica, em HQ, que vai atrair a atenção da juventude, especialmente numa época muito difícil que nós temos vivido, que é uma época de guerras, e uma forma descontraída de contar uma história verdadeira é justamente com HQ. E a presença também dessas personalidades fortalece esses laços de amizade entre as cidades, que no caso são cônsuls, prefeitos e tudo mais. E outras personalidades também políticas de cidades que tiveram uma importância junto com a França, como cidades do Pará, do Ceará e etc. Vamos falar ainda sobre isso, porque ele já falou do dever de memória e nós estamos vendo isso, está tendo aí uma conscientização do dever de memória da pessoa de Daniel de Latouche, mas como você vê essa aproximação, esse renascimento histórico entre Cancale e São Luís?
cela va continuer à se développer, c'est certain, mais nous n'avons jamais été séparés. A única coisa que nos separa, as duas cidades, é justamente o mar. Mas essa é uma história que está conectada e que vai se fortalecer a cada dia. Uau! Então nós queremos agradecer aqui, só dar uma lembrada, mais uma vez a equipe da França que esteve conosco, eles trouxeram uma medalha de honra para a Casa de Cultura Huguenote Daniel Delatouche, e eu vou mostrar para vocês aqui de primeira mão, nos presentearam, e para nós é um fortalecimento, porque nós estamos completando 10 anos esse ano, que estamos com a casa aberta ali no Centro Histórico, daqui da cidade de São Luís, lutando por essa linda história. E quando nós recebemos, então, essa lembrança, né, nós nos sentimos muito honrados e queremos agradecer aqui na pessoa do Patrick, ao prefeito de Cancale e toda a comitiva que esteve conosco ali na Casa de Cultura. Quero apresentar para vocês, olha só, sim, gente, olha que presente lindo que a Casa de Cultura ganhou do prefeito de Cancale. Foi um presente, na verdade, eu considero um presente de 10 anos que a casa recebeu. O primeiro decano da casa, ela recebe essa consideração da prefeitura de Cancale, através do prefeito e toda a comitiva. Patrick estava lá, professor Antônio Norberto e outras referências da história de Daniel Delatouche em Cancale e São Luís. Então, nós queremos agradecer mais uma vez aqui pela oportunidade que toda a comitiva da França nos deu de ter esse presente que para nós será muito guardado no nosso coração, um momento tão especial, e aí será apresentado ao público dentro da Casa de Cultura, né? A Casa de Cultura estará completando 10 anos esse ano, e nós faremos muitos eventos de comemoração durante o ano todo, então nós contamos com a presença de vocês e com a parceria de vocês para estar caminhando conosco durante esse tempo até setembro. Nós vamos completar então 10 anos no dia, exatamente no aniversário de São Luís. Dia 8 de setembro de 2024, completaremos 10 anos de casa, né? Então você fique ligado aí no nosso Instagram e também no canal da Casa de Cultura Huguenote. Obrigada. Avec cette médaille, vous faites partie de l'histoire de Cancale. Personne ne pourra nier cela. Vous êtes maintenant... Essa medalha, ela faz parte da história de Cancale e hoje vocês compõem essa história. E esperamos vê-los em breve em Cancale e será muito bom recebê-los. Et si Monsieur le maire de Cancale est venu apporter cette médaille, c'est qu'au mois de mai dernier, en 2023, un élu de la ville de São Luís, Adil Junior, AG, nós também recebemos essa medalha, eu e o prefeito de Cancale recebemos a medalha de São Luís, como também uma honra. Uau, que inclusive parece o brasão de São Luís. Gente, parece demais com o brasão de Cancale. Lindo, você pode ver lá na Casa de Cultura pessoalmente, né? Vamos aqui então para os nossas considerações finais. Patrick já está com a gente aqui um bom tempo e não queremos abusar aqui da simpatia de Patrick. Então nós chegamos ao fim do nosso programa, mas quais são as suas considerações finais? O que você falaria para o povo de São Luís, para os ludovicenses? Eu sou de Cancale, eu sou francês bretão e Sintome, maranhense e brasileiro. Muito bom, gente. Nem precisa traduzir. Quem está traduzindo a gente aqui é o Rodolfo. Está conosco aqui no estúdio. Eu estou aqui com o nosso diretor também de gravação. Nós estamos aqui no nosso estúdio agradecidos a Deus em primeiro lugar e agradecido a você por você estar nos assistindo agora. Divulgue a Casa de Cultura. Nós estamos ali na rua de Djalma Dutra, número 128. Nós ficamos todas as tardes, a partir das 14h30, abertos até às 18 horas.
de segunda a sexta, e no sábado nós abrimos a partir das 10 da manhã e ficamos até as 18 horas. Então, você é nosso convidado para conhecer a casa, para conhecer a história de fundação de São Luís. Queremos agradecer sua participação, queremos agradecer sua solicitude por estar conosco aqui. Muito obrigada por estar conosco aqui. Tá? Queremos dizer a você que está nos assistindo que você precisa conhecer a casa. Mais uma vez, eu insisto que você conheça e divulgue a Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche. Deus abençoe e fique com um trecho das nossas músicas cantadas na Casa de Cultura, e nós aguardamos você no nosso musical do ano, que é sempre na semana do aniversário de São Luís. Tchau, tchau. Jerusalém, São Luís, minha cidade, que só tem no Maranhão. Todos os poetas que nascem aqui, que vêm, que passam por ti, que vão, tentam descrever tua singularidade. Na saudade cai em si, que de ti nada sabem. O amor faz a arte, cada casarão, pedaço do teu chão, uma história, uma emoção de gerações que constroem o sonho de te ver brilhar, o forte de Daniel no meio do mar, o farol em que a luz emana do próprio Deus e irradia os corações do teu povo fiel. A inspiração para uma nova canção. Casarão, pedaço do teu chão, uma história, uma emoção de gerações que constroem o sonho de te ver brilhar, o forte de Daniel no meio do mar, o farol em que a luz emana do próprio Deus e irradia os corações do teu povo fiel. A inspiração para uma nova canção.
que sei de Deus, Adonai Tupã, Criador do mundo e que é tão bom, que nos deu a alma, ela é imortal. Acredito sim em Deus, Ele é único, sobre todos é Tupã. O que sei de Deus, Adonai Tupã, Criador do mundo e que é tão bom, que nos deu a alma, ela é imortal. Acredito sim em Deus, Ele é único, sobre todos é Tupã. O que sei de Deus, que enviou o dilúvio para matar os maus e limpar a terra, deixando um bom pai e uma boa mãe, de quem descendemos. Ele é único, sobre todos é Tupã. O que sei de Deus, que enviou profetas para instruir-nos na sua santa lei. Nós os desprezamos e subiram ao céu, deixando na terra pés gravados com o símbolo da cruz. E por desprezar sua palavra, Peros invadiram a terra, e de uma nação poderosa nos tornou pequenos, reduzidos, perdendo a grandeza da nação Tupi. O que sei de Deus, Adonai Tupã, Criador do mundo e que é tão bom, que nos deu a alma, ela é imortal. Acredito sim em Deus, Ele é único, sobre todos é Tupã. O que sei de Deus, que enviou o dilúvio para matar os maus e limpar a terra, deixando um bom pai e uma boa mãe, de quem descendemos. Ele é único, sobre todos é Tupã. O que sei de Deus, que enviou profetas para instruir-nos na sua santa lei. Nós os desprezamos e subiram ao céu, deixando na terra pés gravados com o símbolo da cruz. E por desprezar sua palavra, Peros invadiram São Luís, e de uma nação poderosa nos tornou pequenos,
reduzidos, perdendo a grandeza da nação tupi. Dos mares que controlava as águas de Upauaçu, destruía embarcações, afundava campeões. Quem poderia vencê-lo? Mas o homem de Deus venceu o mar, mas o homem de Deus venceu o medo. Um francês huguenote de família nobre, que enfrentou a fúria do mar. Quando as águas sentiram a embarcação de Daniel, então perceberam: quem está com ele é o Deus de Israel. O leão de Judá, a estrela da manhã, devorado será Leviatã. Mas o homem de Deus venceu, mas o homem de Deus venceu o medo. Um francês huguenote de família nobre, que enfrentou a fúria do mar e matou Leviatã. Leviatã morreu na Baía de São Marcos. Leviatã morreu no porto do Itaqui. Leviatã morreu na praia do Araçagi. Não há nada que Leviatã possa fazer. Leviatã morreu na Baía de São Marcos. Leviatã morreu no porto do Itaqui. Leviatã morreu na praia do Araçagi. Não há nada que Leviatã possa fazer. Não há nada que Leviatã possa fazer. Do poder do monstro dos mares, que controlava as águas de Upauaçu, destruía embarcações, afundava campeões. Quem poderia vencê-lo? Mas o homem de Deus venceu o mar, mas o homem de Deus venceu o medo. Um francês de família nobre, que enfrentou a fúria do mar. Quando as águas sentiram a embarcação de Daniel, então perceberam: quem está com ele é o Deus de Israel. O leão de Judá, a estrela da manhã, devorado será Leviatã. Mas o homem de Deus venceu o mar, mas o homem de Deus venceu o medo. Um francês huguenote de família nobre, que enfrentou a fúria do mar e matou Leviatã. Leviatã morreu na Baía de São Marcos. Leviatã morreu no porto do Itaqui. Leviatã morreu na praia do Araçagi. Não há nada que Leviatã possa fazer. Leviatã morreu na Baía de São Marcos.
cenário do encontro do adorador com o único Deus. Que cidade é essa que é a inspiração do poeta, apaixonado pelo belo, pela arte em si? Que cidade é essa que cidade é essa que cidade é essa que é o registro da história do noivo e da noiva? Que cidade é essa que nasceu o profeta que revela ao mundo o destino de lá? Que cidade é essa que cidade é essa é o Éden do Tupinambá, a honra de Luiz, o sonho de Daniel, o berço de Marabá, a ambição de Jerônimo, o pensar do Brasil, a lisonja de Deus. Ela é São Luís, é o Éden do Tupinambá, a honra de Luís, o sonho de Daniel, o berço de Marabá, a ambição de Jerônimo, o pensar do Brasil, a lisonja de Deus. Ela é São Luís. São Luís. Eu Éden do Tupinambá, a honra de Luís, o sonho de Daniel, o berço de Marabá, a ambição de Jerônimo, o pensar do Brasil, a lisonja de Deus. Ela é São Luís.
Eu nasci assim, não pedi pra vir. Minha mãe eu sei, mas meu pai talvez. Eu não sei quem sou, eu só sei que sou. Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra. Eu tenho memória, apagou-se a história. Dizem que não sou, mas aqui estou, no meu próprio chão. Mito eu não sou, não. Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra. Eu tenho memória, apagou-se a história. Dizem que não sou, mas aqui estou, no meu próprio chão. Mito eu não sou, não. Quer tirar meu chão? Por favor, não retira, não. Oh, meu Deus, me ajude. Construir minha história, ter justa memória e viver feliz nesse chão que sempre me quis, nesse chão que sempre me quis. Quer tirar meu chão? Por favor, não retira, não. Oh, meu Deus, me ajude. Construir minha história, ter justa memória e viver feliz nesse chão que sempre me quis, nesse chão que sempre me quis. Eu nasci assim, não pedi pra vir. Minha mãe eu sei, mas meu pai talvez. Eu não sei quem sou, eu só sei que sou. Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra. Eu tenho memória, apagou-se a história. Dizem que não sou, mas aqui estou, no meu próprio chão. Mito eu não sou, não. Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra. Eu tenho memória, apagou-se a história. Dizem que não sou, mas aqui estou, no meu próprio chão. Mito eu não sou,